Eu seguirei, seguirei aonde for o Senhor. Tua graça me basta, teu amor me sustenta. Tua graça me basta, teu amor me sustenta. Eu seguirei, seguirei aonde for o Senhor. Tua graça me basta, teu amor me sustenta. Tua graça me basta, teu amor me sustenta. Aleluia, glória a Deus. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, boa vida para nós. Estamos nós aqui hoje mais uma vez nesta Escola Bíblica no seu lar. Eu sou Darcy Marie do Facebook, blogueira na real. Estamos aqui no canal Oráculo do Céu, a graça revelada. Presta atenção, hein? Aqui no YouTube, vamos compartilhar os nossos vídeos, comentar os nossos vídeos, mas comentar não é qualquer coisa. Comentar o assunto, assista os nossos vídeos, né? Recomende os nossos vídeos, compartilhar é recomendar, né? Se inscreva em nosso canal se ainda não é inscrito, compartilha com outros para que outros venham se inscrever em nosso canal. Presta atenção, menino. E o mais importante, que não te custa nada, começou a ver nossos vídeos? Entendeu, menino? Curte, aperta o dedinho aí, dedinho pra cima aí, curte os nossos vídeos que já vai estar nos ajudando, né? Isso aí, ajudando uns aos outros, né? Ameis uns aos outros como vos amei, diz Jesus, não é verdade? Então, só sentando o dedinho aí, se não quer comentar, menino, presta atenção. Mas pelo menos fica aí de butuca e curte o nosso vídeo. Menino, presta atenção. Se inscreva, deixe seu like. Mais uma vez estamos aqui e não podemos perder tempo, né? Porque o tempo é corrido, né? Verdade? Presta atenção, hoje, né? Um domingo maravilhoso aqui pela manhã, são 10 horas e 19 minutos. Vamos compartilhar, né? Vamos estar aqui compartilhando mais uma palavra, né? Verdade? Presta atenção. Refletir, né? Refletir sobre a palavra de Deus, porque muitas das vezes a gente fica, né? Muitas das vezes nas escolas, não é verdade? Anotamos, mas não aprendemos. Muitas das vezes é porque o que nós anotamos não coincide com o que é explicado, né? Muitas das vezes, né, lê-se um texto e se explica outro texto, não é verdade? Se explica de outra maneira. Mas nós aqui queremos apenas ler a Bíblia, né? E refletir naquilo que o autor quer passar para nós, né? Não uma alta ajuda, não é verdade? Preste atenção, que é válido, né? Nós, pregações de alta ajuda, as pregações expositivas, né? Verdade? Preste atenção. Mas muitas das vezes deixam algumas pessoas confusas, né? A pregação expositiva, porque muitas das vezes é pregado o evangelho, né? Dentro do evangelho, na verdade, preste atenção, né? Que é o Novo Testamento ali, né? É as cartas paulinas, e se mistura muitas das vezes, né? Jesus Cristo ressuscitado com Jesus de Nazaré, que um falou, que o outro falou, né? Às vezes eu pesquiso e eu vejo, né? Muitas das vezes abrem lá em João 21 e ali falam, né? Mas não explicam, não é verdade? Pedro, tu me ama? Ali já é o ressuscitado que está falando, não é o Jesus de Nazaré, né? Então nós temos que saber para não fazer uma salada. E o que é pior, né? Compartilhar a salada. Presta atenção. Aí eu vejo pessoas, né? Vamos no evangelho. E começa no ressuscitado, passam por o Nazareno
aí vão para Abraão, voltam para Moisés, entendeu? São pactos diferentes, são momentos diferentes, cultura diferente, para pessoas diferentes, não é verdade? Preste atenção, né? Então, coisas que era da lei, né? Preste atenção, lá do pacto, lá, para nós é pagã. Por quê? Porque, preste atenção, é uma coisa que já foi consumada para eles, para Israel, não é verdade? Não é para a igreja, né? Então, somos o quê? Um povo reunido, Efésios 4,16, igreja. Então, o que é para a nossa realidade como igreja, né? Verdade? Preste atenção. Não é um evangelho lá de Abraão, de Melquisedeque e tudo. Menino, Melquisedeque era tipo de Cristo, nós já estamos em Cristo. Entendeu? Então temos que saber separar, né, essa comida, né? Para nós nos deleitarmos de verdade e nos saciarmos de verdade, né? Jesus falou para a mulher samaritana: se beberes desta água, jamais terá sede, não é verdade? Então, se ainda é um povo sedento, confuso, é porque a água não é da videira verdadeira, né? Preste atenção, hein? Então, mais uma vez, né? Vamos aqui, juntinhos, todos como alunos, né? Ler a palavra, porque a palavra é Espírito Santo de Deus falando, refletindo em nossa mente, né? Porque foi falado, né? Agora será escrito na sua mente, não é mais a letra, né? A menina presta só lá dentro do baú, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Então, o assunto que vamos abordar hoje, rapidamente aqui, né? Uma reflexão, o assunto é o que povo Jesus veio salvar, né? Ou ainda está salvando, ou irá salvar, né? Porque muitos falam, Jesus está voltando, né? Então queremos saber qual é o Jesus que está voltando, porque segundo a Bíblia é o Filho do Homem. De verdade? Preste atenção, né? O Filho do Homem. Então sabemos que o Filho do Homem foi Jesus de Nazaré, não é verdade? Preste atenção. Então, o Filho do Homem, ele veio salvar o que o povo? Veio salvar, está salvando, já salvou, vai irá salvar, né? Nós temos que definir as respostas, não é verdade? Preste atenção. O Filho do Homem ainda irá salvar, né? Ainda irá voltar, e ainda irá concluir a sua obra. Jesus de Nazaré não concluiu, ele não consumou. Preste atenção, hein? Né? Então nós temos que entender. O texto principal que nós vamos começar, né, para poder ter esta compreensão, está em Mateus 1, né, versículo 18 a 24, né? Vamos ler Mateus 1, do versículo 18 ao 24. Vamos abrir aí, vamos estar anotando, né? Nós vamos falar alguns versículos, ler alguns, só anotar outros para poder estarmos meditando, né? Dentro deste assunto, né? Para a gente estar compartilhando um com os outros, não é verdade? Estamos falando do Filho do Homem, esse que veio e esse que ainda irá voltar, segundo a muitos, né? Preste atenção, hein? O Filho do Homem. Então, versículo 18, vou vir aqui. Preste atenção, menino. Mateus 1, versículo 18 a 24. Vamos lá. Ouviu-se um clamor em Roma, pranto, choro e grande lamento. Era Raquel chorando por seus filhos, e inconsolável, porque não mais existem. Tendo Herodes morrido, eis que um anjo do Senhor apareceu, né? Apareceu em sonho a José no Egito e disse-lhe, apareceu em sonho, né? Presta atenção, e disse: dispõe-te, toma o menino e sua mãe e vai para a terra de Israel. Presta atenção, de Israel. Porque já morreram os que atentavam contra a vida do menino. 21.
dispôs-se ele, tomou o menino e sua mãe e regressou para a terra de Israel, né? Presta atenção. Então, menino, presta atenção, de Israel. Eu estou lendo no capítulo 2, né? No capítulo 2, do 18, eu li até aqui eu li até o 21. Até o 21. Agora vamos para o capítulo... Aí sim, agora vamos voltar para o capítulo 1. Para entender. Presta atenção. Para entender. Vou aqui no 18. Aí vem o nascimento, do 18 do capítulo 1. Aí vem o nascimento de Jesus Cristo, né? Vamos voltar falando sobre o nascimento de Jesus Cristo. Presta atenção. O nascimento de Jesus Cristo foi assim. Maria, a sua mãe, estava o quê? Comprometida para casar com José. Vocês, né? Tá lembrada dessa passagem. Mas o que interessa, nós vamos aqui pular para o versículo 20, que diz assim: enquanto ele refletia sobre isso, eis que lhe apareceu um sonho, um anjo do Senhor: José, filho de Davi, não tenha medo de receber Maria, né, como esposa, porque o que nela foi gerado é o do Espírito Santo, né? O que nela foi gerado é do Espírito Santo. O anjo falou, presta atenção, foi gerado, né? Então já foi gerado. O Filho do Homem já foi gerado lá em Maria. Ela dará, agora o 21, tem que prestar bem atenção, que é o nosso texto-chave. Ela dará à luz um filho e você porá nele o nome de Jesus, né? Porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Então já sabíamos aqui que Jesus, Jesus, filho do homem, veio para salvar o povo que dos pecados. Então qual é o povo que vivia no pecado? O que é pecado? Transgressão da lei. Então Jesus veio para salvar aquele povo. 23. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome que de Emanuel, Deus conosco. Vai entendendo o mistério. Então, nós temos que compreender a situação. Jesus, o Filho do Homem, né? Ele veio para quem? Para o qual povo? Para Israel, para tirar os pecados. Então vamos já lembrar que Jesus, o Filho do Homem, sempre vamos estar lembrando do que é o Filho do Homem, né? Porque é esse que esperam ainda, né? O Filho do Homem, não é verdade? Presta atenção. Então Jesus, o Filho do Homem, ele veio para vencer a morte, né? A morte que ele veio na promessa de João 3,16. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Preste atenção. Então ele veio, né, nesse intuito de vencer a morte, preste atenção, vencer os pecados e delitos, né? Vencer os pecados e delitos. Preste atenção. O que mais ele veio fazer? Preste atenção, ele vem para o dia da vingança, o quê? Do Senhor, né? Quando você lê Isaías 61, você lê ali no versículo 2 que ele também vem para o dia da vingança do Senhor. O que seria a vingança do Senhor? Era derrubar o templo físico para arribar o templo espiritual, do qual ele em 3 dias, né? Ele arribou, verdade? Preste atenção. Então, preste atenção.
Então ele veio tirar o pecado, né? Lá em João 1:29, lá tá, João fala, né? Eis aí o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Então, naquela realidade ali, já estava na terra o Cordeiro que iria tirar o pecado do mundo, né? Hoje eu vejo até na nossa realidade muitos se taxarem de pecador, chamar o outro de pecador, porque somos pecador, né? Porque se nós entrarmos nesta visão, estamos o quê? Estamos anulando a graça de Deus, estamos falando que Ele não tirou o pecado do mundo, né? Porque Ele tirou o pecado do mundo lá, né? Daqueles que viviam na lei da maldição, né? A maldição do pecado, não é verdade? Preste atenção. Se nós falarmos que somos pecadores, estamos falando que temos mais de 2000 anos de idade ou reencarnamos, né? Preste atenção, hein? E estamos ainda lá no pacto da lei. Não é verdade? Preste atenção, Jesus não tirou o pecado do mundo. Não estamos enquadrados em Romanos 8. Não é verdade? Não somos nova criatura em Cristo. Não é verdade? Então vamos entendendo o mistério. Então nós vamos ler, né? Aqui no versículo 22 ainda um pouquinho do capítulo 1. Não, vou pular já para Mateus 10, né? Mateus 10, eu já vou lembrando que em Mateus 15:24, também lá nós temos um esclarecimento que Jesus ali fala, né? Para aquela mulher da migalha do pão, que o povo que ele veio é Israel. Estamos falando de quem? Do Filho do Homem, né? Preste atenção, hein? Aqui em Mateus 10, versículo 5, quando Jesus ali reúne os 12, né? Que é a sua igreja, para poder dar instrução para eles irem evangelizar, né? Ali os judeus, né? Preste atenção, preste atenção. Aí ele diz assim: a estes 12 enviou Jesus, dando-lhes as seguintes instruções: não tomem rumo aos gentios, nem entres na cidade de Samaritano, mas dê preferência, procurai as ovelhas perdidas da casa, o quê? De Israel. Quais eram as ovelhas perdidas da casa de Israel? Aí nós temos que entender, na verdade, presta atenção, que o reino que era unido, né? Que teve 3 reis, né? Que foi Saul, Davi e Salomão. Depois da morte de Salomão, os seus filhos, o quê? Dividiu os reinos. Reino do norte, reino do sul, né? Presta atenção, era Judá. E o reino do norte era o quê? Israel. Então Israel ficou com 10 tribos, né? Presta atenção, né? E a Judá com 2 tribos. Então, estavam perdidas as ovelhas do quê? De Israel, né? Das 10 tribos, né? Presta atenção, porque as 10 tribos, eles ali fizeram outros deuses, não é verdade? Outros templos. Eles não iam adorar em Jerusalém. Eles fizeram outros templos, não é verdade? Presta atenção, hein? Só ver lá a história. Entendeu, menino? Presta atenção. Então eles, né, foram que idólatras, não é verdade? Eles foram corruptos. Presta atenção. Então nós estamos entendendo, né? Vamos entendendo o mistério. Eu vou pular para o versículo 22, aqui, né? Que vai entendendo o mistério. Mas antes eu vou ler um pouquinho, que ali, né, Jesus, aqui no capítulo 10, Jesus estava dando a instrução para poder eles ir o que? Evangelizar. Evangelizar sobre o quê? Sobre o reino que estava próximo, né? Que estava chegando. Ali o Filho do Homem estava falando daquele o quê? Daquele reino espiritual, daquele comando espiritual da Nova Jerusalém, não é verdade? Novos céus e nova terra que estava chegando, estava próximo. Seria naquela mesma geração. Então aqui no versículo 16, Jesus falando, o Filho do Homem falando para eles, falou assim, ó: eis que eu vos envio como ovelhas para o meio que de lobos, né?
que as ovelhas, elas são obedientes, mas os lobos são o quê? Astutos, não é verdade? Então tem que ter, não posso ler tudo, mas vocês depois leem aí. Aí ele fala assim no 17, acautelai-vos dos homens, porque vos entregarão aos tribunais e vos açoitarão nas suas sinagogas, entendeu? Tem que ter cuidado, presta atenção. Eu vou pular aqui o versículo, vocês lêem todo, hein? Mas vou pular aqui o 22. Sereis odiados de todos por causa do meu nome. Aquele, porém, que perseverar até o fim, né? Este será salvo. Ele estava falando com quem? Né? Em que tempo? Em que cultura? Entendeu? Não podemos misturar, fazer salada. Entendeu? De repente ler um texto e futurizar, né? Temos que do início ao fim entender, né? Quem está falando, para quem está falando e por que está falando. Entendeu, menino? Presta atenção. Então, é assim que a gente aprende, né? Oséias 4:6, o povo foi destruído porque faltou conhecimento, apenas tinha zelo, mas não tinha conhecimento. É isso você vê lá em Romanos 10, né? Ali do 1 ao 4, né? Eles tinham conhecimento, eles tinham zelo, mas não tinham conhecimento. Aqui continua o mistério aqui. Aí está escrito assim no versículo 23. Quando, porém, vos perseguirem numa cidade, fuge para outra, porque em verdade vos digo. Agora é preciso que entendam quem está falando e por que está falando, né? Então aqui o próprio Jesus, não é verdade? Através de Mateus aqui, está falando, e está falando que ele disse que está falando, entendeu? Quando ele voltaria, entendeu? Que mandou pregar o evangelho para eles ser salvos, não é verdade? E salvo do quê? Estava falando para Israel, qual é o povo? Israel. Para eles que permanecer firme, para poder ser salvo. Salvo do quê? Salvo do quê? Daquele pacto de maldição, do pecado, não é isso que está sendo tratado? Dos delitos, não é verdade? Né? Para ele ser salvo o quê? Da morte. Da morte que então você é só abrir lá Apocalipse 2, versículo 11. Entendeu? Porque existia também a morte, da segunda morte. Então nós lemos aqui tudo que eles seriam salvos, não é verdade? Então Jesus, o Filho do Homem, ele venceu o que? A morte, o pecado, os delitos, né? Presta atenção. E derrubou o templo, não é verdade? O templo físico. Então ele estava ali instruindo. Então presta atenção aqui, no 23 de Mateus 10. Quando, porém, vós, ele está falando com eles, perseguirem numa cidade, quando vos perseguirem numa cidade, né? Foge para outra. Olha, vai prestando atenção devagar. Porque eu em verdade vos digo que não acabareis de percorrer as cidades de Israel até que venha o Filho do Homem. O próprio Jesus estava falando com eles, vocês vão anunciar esse reino que está próximo, tudo que vai acontecer, entendeu? Vai lá evangelizar. Presta atenção, o próprio Jesus está falando, ele está falando assim, até que seja 2000 anos, que passe o tempo. Não, ele falou assim, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Entendeu? Que Filho do Homem era uma expressão, né, dos judaizantes, né? Então tem um lugar que ele fala Filho do Homem se referindo a ele. Tem lugar que ele fala Filho do Homem se referindo, né, o que iria acontecer, poderia acontecer, né? Presta atenção. Quando ele fala aqui, em verdade vos digo que não acabareis de percorrer as cidades de Israel até que venha o Filho do Homem. Então ele não estava falando dele mesmo. Até que venha o Filho do Homem. Então aqui ele estava se referindo, né,
até o filho do homem, que este filho do homem foi Tito, filho do Vespasiano, o romano, que eles foram ali e cumpriu Mateus 24, derrubou o templo físico, cumprindo a justiça, o dia da vingança do Senhor, né? E derrubou o templo, ele foi ali e derrubou o templo físico, não é verdade? Aquilo que Jesus já tinha profetizado, que não ia ficar pedra sobre pedra no templo físico. Entendeu, menino? 24, aí ó, o discípulo não está acima do seu mestre, nem o servo acima do seu senhor. Basta ao discípulo ser como o seu mestre, e o servo como o seu senhor. Se chamaram Boizebu ao dono da casa, quanto mais aos seus domésticos. Presta atenção, hein? Portanto, olha, não os temais, não os temais, pois nada há encoberto que não venha a ser revelado. Entendeu? Presta atenção. Nem oculto que não venha a ser conhecido. Então seja instrumento de Jesus Cristo ressuscitado, né? Porque nada fica encoberto se tiver, né? Aleluia! O Espírito Santo de Deus, né? Guiando, instruindo, porque João 15,5 fala, sem mim nada podeis fazer. Né? Sem o Espírito, a obra, né, não pode ser revelada, porque uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. A obra de Deus, ela já foi concluída, né? O que falta é ser revelada. E somos o quê? Nós somos ministros o quê? Da reconciliação. Reconciliação da ignorância com a palavra. Entendeu? Porque muita coisa está encoberto, como está escrito aqui. Nós só estamos lendo a Bíblia, né? Quando você lê Mateus 23, ali no início, fala que todos nós somos alunos. Só há um guia, só há um mestre, né? Em outra passagem sabemos que está falando só há um mediador, né? Só há um Deus, um Espírito, um batismo, não é verdade? É o homem que vai no sofisma, né? Nas suas verdades, não é verdade? Presta atenção, ou pega a verdade, mas que não é para a nossa realidade, e quer instruir, não é verdade? Presta atenção em fora de tempo. Então nós estamos entendendo o mistério, não é verdade? Presta atenção. Então 27, o que vos digo às escuras, dizei-o a plena luz. Então não tema, entendeu? Não importa, não importa se falam os imbecil, se falam isso, se falam aquilo. Ele instruiu todos os seus ministros, seu servo, ministro é servo, entendeu, menina? Presta atenção. E ele fala, o que vos digo às escuras, dizei-o a plena luz, e o que se vos diz ao ouvido, proclamai-os, né, nos eirados. Presta atenção, 28. Não temas os que matam o corpo, né, e não podem matar, né, a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma, né, como o corpo. Aleluia. Então vamos já caminhando para o fim, mas com este entendimento, vamos ler, né? Sabemos que foi escrito lá em 1 Coríntios 15, eu não vou ler, vocês anotem aí e leiam. 1 Coríntios 15, né? Vocês vão achar no versículo 26, né? Eu vou ler um pouquinho só, no versículo 26, que tragada foi a morte, o quê? Pela vitória. Deixa eu ver se eu acho. 1 Coríntios 15. Deixa eu ver, 26. Diz assim, 26. Eu sei que está escrito lá que o último inimigo a ser vencido foi a morte, né? Então, qual é a proposta de João 3?
16, né? Vocês vão ver ali, vida eterna. Então, em 1 Coríntios 15, 26, eu não achei aqui, mas está escrito lá, né? Que o último inimigo a ser vencido foi a morte, menino. Preste atenção, foi a morte. Então, quando a gente chega no versículo... Você acha que é alguma coisa? Vou ler um pouquinho para vocês, né? Então, lá está escrito isso. Aqui, no versículo 35, diz assim, ó. Mas alguém dirá, como é que os mortos, entendeu? Os mortos em quê, gente? Os mortos, né? Os mortos em delitos, né? Os mortos em delitos. Mas alguém dirá, como é que os mortos ressuscitam? E com que corpo virão? Presta atenção, isso tudo foi falado para Nicodemos, né? Lá no segredo. Nicodemos foi lá quietinho. Ó, tem o evangelho de Nicodemos, aqui, ó, tiraram para ninguém, ó, entender o mistério, entendeu? Então foi dito, né? E com que corpo, né, virão, né? Presta atenção. Então, em que corpo virão? Quem virão? Os que ressuscitado. Não é isso que está escrito? Presta atenção, hein? Aí diz assim, ó, insensato, o que você semeia não nasce primeiro, se não morrer primeiro. 37. E quando semeia, você não semeia o corpo que há de ser, mas o simples grão, como de trigo ou de qualquer outra semente. Mas Deus lhes dá o corpo como Ele quer dar. Entendeu, menino? 39. Nem toda carne é a mesma. Nem toda carne é a mesma. Vai entendendo o mistério. 40. Também há corpos. Se você não entendeu? Se quiser, vou falar, vamos pregar o evangelho. Abre aí Deuteronômio 28. Continue. Entendeu? Mas se quiserem, preste atenção. Entendeu o evangelho? Também há corpos celestiais e corpos terrestres. E sem dúvida, uma é a glória dos celestiais e outra é dos terrestres. Uma é a glória do sol e outra glória é da lua. E outra das estrelas. Vou pular para o 43. Semeia-se em fraqueza, ressuscita em poder, né? Presta atenção. Semeia-se corpo natural, né? Morre lá, entendeu? E ressuscita o corpo espiritual. Nós somos espírito, entendeu, menina? O espírito está vivo. Ressuscita. Entendeu? Então, ressuscita. Olha o verbo, ressuscita. Então, corpos, carne, são muitos, né? Perece, mas o Espírito vivifica. Aleluia. Se há corpo natural, tá entendendo? Se há corpo natural, há também corpo espiritual. Pois assim está escrito, o primeiro Adão se tornou um ser vivente. Né? Presta atenção, mas o último Adão é o Espírito vivente. Tá entendendo o mistério? O que vem primeiro não é o espiritual, e sim o natural. Depois vem o espiritual. O primeiro homem formado do pó da terra é terreno, o segundo homem é do céu. Como foi o homem terreno, assim também são os demais, né, que são feitos do pó da terra. E como é o homem celestial, assim também são os celestiais. Eu tenho que parar para abrir um parênteses aqui e vocês anotarem Hebreus 2, versículo 14. Entendeu, menino?
Não foi só o Jesus de Nazaré, entendeu? Presta atenção que é de lá. Vocês lembram que lá em João, quando ele estava entregando o reino, aquele reino que estava próximo, que chegou, né? Que ele entregou, que ele falou ao Pai, João 17, ele disse, Pai, eu não quero que os tire do mundo, né? Quero que os protejam no mundo, porque eles não são do mundo, assim também como eu não sou. Aí vocês leem Hebreus 2,14, que ali estava falando que muitos, né? Muitos que são daqueles que já existiam, os predestinados, entendeu, menino? É, assim como foi Jeremias, entendeu? Eles foram assim na carne, não foi só Jesus, né? Ah, meu Deus, se eu pudesse aqui abrir rapidão, eu até lia para vocês. Eu vou até deixar aqui, Hebreus. Só para entender mais ou menos, Hebreus 2, né? Presta atenção, 14. Entendam. Visto, pois, que os filhos, entendeu? Os filhos, aqueles que são predestinados, aqueles que são antes da fundação do mundo. Tá entendendo o mistério? Visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, também Jesus igualmente participou dessas coisas, para que por sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo. Diabo é carne, presta atenção. Então, nós temos que compreender o que nós estamos lendo, o que nós estamos falando. Eu vou ler ainda um pouquinho. Hebreus 12, né? É muita coisa. Vocês anotam aí, entendeu? Vou ler depois, bonitinho, entendeu? Hebreus 12, do 25 ao 29, só que eu vou ler. Hebreus 12, do 25 ao 29, que a gente tem que compreender. Diz assim, ó. Tenham cuidado e não se recusem a ouvir aquele que fala. Entendeu? Pois se os que se recusarem a ouvir, né? Quem divinamente os advertia na terra, não escaparam, muito menos escaparemos nós, se nos desviarmos daquele que dos céus nos adverte. Agora eu lembrei de uma passagem, né, que fala lá, Romanos, né? Como ouvirão se não houver quem pregue? Como crerão se não houver quem ensine? E como virão se não houver, né, quem os chame, não é verdade? Preste atenção. É desse jeito. Naquele tempo a voz dele abalou a terra, mas agora ele promete dizendo, mais uma vez eu farei tremer não só a terra, mas também o céu. 27. Ora, as palavras mais uma vez, aleluia, presta atenção, mais uma vez significam a remoção dessas coisas abaladas, ou seja, das coisas criadas, para que permaneçam as coisas que não podem ser abaladas. O homem fica hoje ainda esperando acontecer, né? O que foi consumado, o que já aconteceu, né? Basta o que, como foi dito, a mulher samaritana, adorar em espírito e na verdade, né? No conhecimento, verdade é conhecimento, para não ser como Israel, né? Oséias 4:6, o povo foi destruído porque faltou conhecimento, aleluia. Por isso, recebendo nós um reino inabalável, retenhamos a graça. Graça e misericórdia, é favor imerecido. Retenhamos a graça pela qual sirvamos a Deus de modo agradável, com reverência e temor, porque o nosso Deus é fogo consumidor. É muita coisa, né? Para ser lembrado, né? Colossenses 1, versículo 13 e 14, né? Ele transportou das trevas para o reino do seu amor, né? O Filho do Homem. Não é verdade? Presta atenção, já aconteceu. Ele transportou ou não?
Então aqui em Colossenses, quando nós lemos, né? Não sei se lemos, já lemos, né? Colossenses 2,14, diz ali que já aniquilou, né? Já foi aniquilado. Colossenses 2. Eu vou ler de novo, não me lembro se eu li. Colossenses 2, Colossenses 2, 14. Cadê? Colossenses 2, 14. Vocês leem, eu vou ler do 13. E quando vocês estavam mortos nos seus pecados, então está falando com quem? Quem é que estava mortos nos delitos, pecados? Né? Israel, não é isso? Eles estavam lá no pacto da maldição, no pacto, né? Eles transgrediam a lei de Moisés. Presta atenção, hein? E quando vocês estavam mortos nos seus pecados, né? E na incircuncisão da carne, né? Ele lhes deu vida, juntamente o quê? Com Cristo, né? Com Cristo. Cristo é o resiliente, né? Do Nazareno, né? Presta atenção, hein? É aquele que ressuscitou, é verdade? Presta atenção. E lhes deu vida juntamente com Cristo, perdoando todos os nossos pecados, né? Tá ali Paulo, né? Falando com ele. Todos nossos, que é Paulo falando com eles, aqueles que viveram, né? Os judaizantes, aqueles que estavam se convertendo ao evangelho, ao cristianismo, né? Presta atenção. Aquilo, ao evangelho eterno, no caso, né? Que o cristianismo é outra coisa. Veio lá, né, de Roma, né? Começou lá com Constantino. Mas estamos falando do evangelho eterno que Paulo pregava, né? Presta atenção. Então, perdoando todos os nossos pecados. Então, perdoou, né? Por isso que há Romanos 8, né? Perdoou todos os pecados. Porque há muitos que falam, nós somos pecadores, não aceitam o perdão, né? Que nem viveu lá no pacto da lei. Entendeu? Menino, presta atenção. Ai, mas existe tanta gente que faz tanta coisa errada. Claro, Gálatas 6,7, de Deus não se zomba, que o homem planta, o homem colhe. Porque erra o alvo, faz coisa errada, erra o alvo, né? Qual alvo? O alvo do Espírito Santo de Deus, do reino de Deus, do reino eterno, do reino espiritual, do reino santo, né? Do comando do céu. Não é verdade? Então, cancelando, no versículo 14, que nós temos que nos apegar para entendimento, né? Para conhecimento, não é verdade? Presta atenção. Aí quando tu fala, eu sou pecador. Presta atenção. Ou aponta, né? Ou aponta. Colossenses 2, 14. Cancelando o escrito de dívida. Se cancelou deles que viviam no pacto da lei, imagina quem não nasceu no pacto da lei, que somos nós. Nós não nascemos naquele momento. Só se tu reencarnou, menino. Tu nasceu lá, agora tu tá cá e fica ainda se doendo por um lugar. Meu Deus do céu. Cancelando o corpo de dívida que era contra os que estavam de ordenanças. Nós não estamos mais no pacto de ordenanças, né? Não estamos, porque muita gente ainda pensa que não estamos no tempo de ordenanças, não é verdade? Mas nós estamos o quê? 1 Coríntios 13, 13, né? Podemos ser isso, ser aquilo, fazer isso, fazer aquilo, mas se nós não tivermos amor, nada seremos. Entendeu? Então, cancelando o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, cravando na cruz. Então na cruz tudo se encerrou, né? Na cruz ali tudo se encerrou. Jesus falou, está consumado. O homem é que não se conforma com isso, quer ajudar. Deus vive fazendo. Deus que é pequenininho, que eu vejo falar que o homem faz a obra de Deus.
faz a obra de Deus. Que obra de Deus? O homem faz a obra do homem mesmo, né? Isaías 29:13, né? O homem louva com os lábios, mas o coração está longe de Deus, porque não aceita a graça, né? A graça revelada, não compartilha conhecimento do Deus vivo, aleluia, fica amassando barro, aleluia, de Jesus de Nazaré, no histórico, né? E nos profetas, que a palavra diz que a lei e os profetas foram até João Batista, não é verdade? Mas eles ficam buscando viver, a respirar o passado. Eles não querem viver, eles querem sobreviver. Presta atenção, hein? Então, aproveitar que eu estou aqui em Filipenses, eu vou voltar um pouquinho em Gálatas 2, né? Gálatas 6 traz a armadura de Deus. Temos que nos revestir, gente, da armadura de Deus. Gálatas 2, versículo de 19. Porque eu, né, mediante a própria lei, morri para a lei. Né? Se tu é nova criatura, tu não fica com o pé lá e tu cai, menino. Presta atenção. Que tu fala que é nova criatura, mas fica compartilhando, doutrinando, entendeu? Coisas que é do outro pacto da lei, entendeu? Coisas que era de Israel. Israel já foi salvo, já foi julgada. Entendeu, menino? Presta atenção. Para quem está em Cristo, né? Presta atenção, porque, né? Tem que entender a palavra que foi falado para os judaizantes que se converteram, né, a Cristo. Foi dito assim, ó, porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo. Logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho que de Deus, não é o filho do homem, é o filho de Deus. Então o filho de Deus vai o quê? Sumir para vir de novo o filho do homem. Presta atenção, 21. Não anulo a graça de Deus, pois se a justiça é mediante a lei, segue-se que morreu, né, Cristo em vão. É muito bom ler a palavra. Eu ainda vou aqui em Mateus ler alguma coisa para que entendam, né? Para que entendam, menino. É muito bom ler a palavra, né? Então aqui em Mateus, eu vou ler o que aonde? Mateus 15:24, você já sabe, né? Lá está falando, ele está falando que veio tão somente para Israel. Nós já compreendemos, né? Mateus 10, que é aqui no 23, quando ele fala que quando ele mandou ali os discípulos evangelizar e falou, vocês não terão percorrido ainda, né? E já vai vir o Filho do Homem. Presta atenção, entendeu, menino? Vamos ler alguma coisa. Mateus é muito rico, né? Mateus é muito rico. O que vamos ver? Mateus 16 também, se vocês lerem aqui no versículo, a partir do versículo 21, que fala, desde esse tempo começou Jesus Cristo a mostrar a seus discípulos que era necessário seguir, né, para Jerusalém e sofrer muitas coisas, né, dos anciões, presta atenção, hein, dos principais sacerdotes, dos escribas, ser morto e ressuscitado, o quê? No terceiro dia. Então entendo, pelo amor de Deus, né? Aqui eu estou lendo Mateus 16, ele estava instruindo o tempo todo. Então aqui ele estava falando, né? Ele estava instruindo, falando com ele, que iria ser morto, né? Presta atenção, ser morto e ressuscitado. O que ele está falando aqui? Aqui eu vou ser morto e vou voltar. Tá entendendo, menino? Presta atenção. E quando é que ele voltou? Ele apareceu ali para mais de 500 pessoas, né? Apareceu para Pedro. 23. Mas Jesus, voltando-se, disse a Pedro, arreda Satanás. Porque no 22,
Pedro estava falando assim, ó, presta atenção, Pedro não entendeu o que Jesus estava falando, né? Que ele iria ressuscitar. Aí Pedro disse assim, ó, chamando-o à parte, começou a reprová-lo, dizendo, tem compaixão de ti, Senhor, isso de modo algum te acontecerá. Ai, meu Deus do céu. Presta atenção, 23. Jesus, voltando-se, disse a Pedro, arreda de mim, Satanás. Está entendendo que Satanás, menina, é o opositor, estava se opondo ali o propósito, o mistério, entendeu? De Deus, né? Satanás não é nenhum ser, isso foi o Roma que criou, né? Esse, né? Como se fosse um ser maligno, entendeu? Diabo, né? Também não é a carne, né? Porque é acusador. Diabo quer dizer acusador, né? A carne acusa, né? Julga. Entendeu, menino? Presta atenção. Então, vai entendendo o mistério aqui de Mateus 16, hein? Presta atenção. Lê do 21 em diante que vocês vão entender. Mas Jesus, então, chamou Pedro de Satanás porque ele estava se opondo. Olha bem. Aí no 24, então disse Jesus a seus discípulos, Jesus de Nazaré estava falando para os seus discípulos, se alguém quer vir após de mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. 25, portanto, quem quiser salvar a sua vida, perdê-la, né? Entendeu, menino? Perder-la, entendeu? Salvar a sua vida espiritual, perdê-la a vida física. Portanto, quem quiser... 26, pois que aproveitará o homem, né? Se a sua alma, se ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Presta atenção aqui. 27. Porque o filho do homem, quando fala em filho do homem, vocês prestem atenção, né? Porque é o filho do homem que estão esperando. Porque o filho do homem há de vir na glória. Jesus de Nazaré estava falando, antes de ser ressuscitado, antes de ir para a cruz. Porque o filho do homem há de vir na sua glória de seu Pai. Então está falando filho do homem. Iria vir em espírito na glória do seu Pai, entendeu? Invisível. Menino, presta atenção. Entendeu? Então o filho do homem estava falando, porque eles ali só conheciam o filho do homem, eles não conheciam o Cristo resiliente, entendeu? Aquele que, entendeu? Presta atenção. Tanto é que Atos 22, do 6 ao 9, ali que apareceu para Paulo, né? Para Saulo, que virou Paulo, foi o quê? A luz, e a luz falou para ele, eu sou o Jesus de Nazaré, não é aquele que você persegue, entendeu? Foi assim que ele voltou, na glória do seu Pai. Então voltou já ou não voltou? Entendeu, meu irmão? É aquele que está em nós, ele voltou ou não voltou? Porque o Filho do Homem há de vir na sua glória, na glória de seu Pai, com os seus anjos, e então retribuirá a cada um conforme as suas obras. Em verdade vos digo que alguns... Olha bem, presta atenção, 28. Em verdade vos digo que alguns, Jesus de Nazaré está falando, alguns dos que aqui se encontram, né, que de maneira nenhuma vai passar pela morte física, né, até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino. Entendeu, menino? Muitos estavam aí e viu. Por quê? Porque foi naquela geração, né? Presta atenção, vamos aqui. Por que viram? Mateus 24. Ai, só Jesus na causa. Mateus 24, versículo 34. Vocês leram todo, hein? Tem que entender tudo. Mas aqui no 34 diz assim, em verdade vos digo que não passará esta geração. Quem estava falando? Jesus de Nazaré. Então a geração dele. Né? Ele não mentiu, né? Era homem para que imita. Então...
porém não passará esta geração. Lá no início de Mateus 24, eu lembro aqui que até os discípulos perguntam, né? E ele, porém, ele disse, não vejo tudo isso, em verdade, não ficará pedra sobre pedra e não seja derrubada. Aí, presta atenção, aí já em outro momento, que no Monte das Oliveiras, achava-se Jesus assentado, quando se aproximaram dele os discípulos, quem aproximou? Os discípulos. E, em particular, lhe perguntaram, né? Que Jesus estava instruindo ele. Dize-nos quando sucederão estas coisas e que sinal haverá da sua vinda e da consumação do século, fim dos tempos. Aí presta atenção, hein? Presta atenção. Quando seria? Mateus 24, 34. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que tudo isto aconteça. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Mas a respeito daquele dia, né, e hora, ninguém sabe. Então, era naquela geração, mas ninguém sabia o dia e a hora. Quando uma mulher está com 9 meses para nascer, sabe que vai nascer, né? Mas não sabe qual o dia, qual a hora, qual o momento, é isso que estava falando. Mas a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão somente o Pai, né? Presta atenção, vocês leiam tudo. Então nós temos que compreender, e tá para terminar, né, assim para o finalzinho, eu vou ler aqui, Hebreus, eu vou ler aqui que já está aberto, Hebreus, meu Deus, tem que lembrar onde é, para nós finalizarmos. Já que eu estou aqui em Hebreus 5, já recomendo vocês lerem a partir do versículo 11, que diz assim, ó, a esse respeito, temos muitas coisas a dizer, coisas difíceis de explicar, porque vocês, né, ficaram com preguiça de ouvir, pois quando já deviam ser mestres, levando em conta o tempo decorrido, vocês têm novamente necessidade de alguém que lhes ensine, né, quais são os principais elementares dos oráculos de Deus, né? Passaram a ter necessidade de leite e não de comida sólida, né? Porque é assim, fica tudo a mesma coisa. É a mulher do fluxo de sangue, entendeu? Eu passo todas as coisas daquele me fortalece, entendeu? Mas o que eu quero está em Hebreus, para nós terminarmos, está em Hebreus 9, entendeu? Hebreus 9, eu vou ler a partir do versículo, para a gente terminar. 18. Por isso, nem a primeira aliança foi estabelecida, né, sem sangue, porque, havendo Moisés proclamado a todo o povo todos os mandamentos conforme a lei, pegou o sangue dos bezerros lá, né? Presta atenção. Este é o sangue da aliança que Deus ordenou para vocês, né? Presta atenção. Vou aqui falar aqui, ó, 21. Igualmente também aspergiu com sangue o tabernáculo e todo... 23. Era necessário, portanto, que as figuras das coisas que estão nos céus fossem purificadas com tais sacrifícios, né? Mas isso foi no passado, presta atenção. Vamos pular aqui para 24. Porque Cristo não entrou em santuário feito por mãos humanas, né? Figura do verdadeiro santuário, porém, no próprio céu, para comparecer agora por nos pôr adiante de Deus. 25. Ele não entrou para oferecer a si mesmo muitas vezes, não, aquele cordeiro foi só uma vez só, como o sumo sacerdote, né? Entra todos os anos, né? Mas ele só entrou uma vez. 26. Se fosse assim, ele precisaria ter sofrido muitas vezes, né? Então o Filho do Homem sofreu só uma vez só. Ele veio só uma vez só, né? Tudo foi consumado uma vez só. Se fosse assim, ele precisaria ter sofrido muitas vezes desde a fundação do mundo. Agora, porém, ao chegar... Agora, entenda pelo amor de Deus.
Preste atenção, gente. Ele precisaria ter sofrido muitas vezes desde a fundação do mundo. E agora, porém, ao chegar o fim dos tempos, então o fim dos tempos chegou naquele tempo, naquela geração, como Jesus falou. Entendeu? Final dos tempos, né? Da morte eterna, né? Porque agora ele tem vida eterna. Final o quê? Dos pecados, né? Os delitos, né? Nós lemos Colossenses 2,14, foi encerrado na cruz, não é verdade? Final do templo físico, porque agora, a partir dali, era o templo espiritual, o véu foi rasgado, abriu-se o véu, não precisa mais de intercessores, só Deus é o mediador, não é verdade? Cristo, não é verdade? Jesus Cristo, o Filho do Homem, foi o mediador, né? Entre a terra e o céu, né, menino? Preste atenção, então já é um novo céu, nova terra, é uma nova Jerusalém, não é verdade? Preste atenção, nenhuma condenação há, então não há mais juízo, preste atenção, hein? Todos pela fé foi justificado, Romanos 5, né? Então entendam, então o fim do mundo naquela geração, Mateus 24:34 chegou. E muitos viram, né? Mateus 16, versículo 28, né? Muitos não passaram para a morte e viram Jesus voltar, não é verdade? Preste atenção na glória de seu Pai, né? E de apóstolo, né? Verdade? Preste atenção na conclusão, porque foi uma transição, né? Da cruz até a derrubada do templo de Jerusalém, né, que o filho do homem Tito derrubou, né, no ano 70 DC. Ali foi uma transição para ser concluído o dia da vingança do Senhor, né, a justiça, né, preste atenção. De apóstolo só João viu, não é verdade? Está lá em Apocalipse 1, versículo 7, não é verdade? Preste atenção. Então só João viu, capítulo 1 todo vocês leram ali, né? Então preste atenção, só João viu. Aí vai ali no João, no capítulo 21, a partir do 18, né? Vocês lêem direto até o final do capítulo 21 de João, vocês vão entender que João foi a única testemunha, né? Da volta de Jesus. Não é verdade? Teve ali a confusão dele, foi conversando com Pedro, né? Se eu quero que ele seja o único que esteja vivo quando eu voltar, o que tu tem com isso, Pedro? Menino, presta atenção, se você não entendeu a visão, leiam, releiam, né, essas passagens com carinho, que vocês vão compreender, né? Que nós não estamos aqui num sofisma, né? Falando verdades da nossa própria sabedoria, não, né? Não é um sofisma. Nós estamos lendo a palavra e trazendo a exegese, extraindo aquilo que o autor quer passar. Não é verdade? Pela graça sois salvos, mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus. E assim como os judeus foram salvos, né, daquele pacto de maldição, não é verdade? Vocês também anotem aí para ler 2 Coríntios 3, que ali no início está falando sobre isso, né? Como não será de maior glória, ele está falando para eles, né? Se a glória tiver glória da maldição, mas como agora não será de maior glória esta glória do Deus vivo e espiritual. Então deixamos o Deus morto, porque ele foi uma história para se acreditar, né? No Deus vivo, que ele era a própria vida, né? E assim nos vivificou com ele. Entendeu, menino? Então não existe evangelho, né? E outro pacto que não seja a graça de Deus. Entendeu, menino? O resto é tudo invenção do homem. Entendeu? É filosofia vã, menino. Preste atenção. Deus não se zomba. O que o homem planta, o homem colhe. Pai seja convosco. E até o próximo vídeo. Beijo no coração, hein? Edeli Silva, Gentil Godilho, Jorge Mantilha Júnior, Maria José Lins, entendeu? Beijo no coração de todos. Não esqueçam de compartilhar os nossos vídeos, curtir, entendeu? Comentar, ouvir, procurar entender, compreender, entendeu? E vamos compartilhar o Evangelho eterno, né? Que é isso que Deus quer de cada um de nós.